Asana número 7, Michāditi, conexão com Hetu Phala, causa e efeito. Neste ensinamento, falaremos sobre o princípio de causa e efeito no Buda Dhamma e como as condições desempenham um papel importante na implementação da causa e efeito. No último ensinamento, discutimos como Michāditi leva a Michā Samadhi e, portanto, é um obstáculo para alcançar o Samma Samadhi. Para atingir até mesmo o Samma Samadhi mundano, primeiro precisamos nos livrar de Michāditi, ou as visões e percepções errôneas que temos sobre o mundo. Isso está descrito na postagem anterior, como chegar ao Samadhi. Em um post anterior, discutimos como o Michāditi tende a incentivar gati ruins e levam ao surgimento automático de pensamentos akusala em nossa mente em resposta a eventos sensoriais. Isso é discutido na postagem, como gati e kilesa são incorporados aos pensamentos. Por exemplo, quando vemos algo atraente, podemos ter pensamentos que nos levam a fazer coisas imorais para tomar posse de um objeto tão valioso. Ou quando vemos uma pessoa de quem não gostamos, podemos gerar automaticamente pensamentos ruins sobre ele ou ela. Portanto, o gati ruim enraizado pode levar a pensamentos, fala e ações ruins negativas. E quando alguém continua a cometer essas ações ruins pelo corpo, pela fala ou pela mente, gati ruins se fortalecerão. Portanto, é um processo de autoalimentação, um ciclo vicioso que só tende a piorar. E precisamos acabar com isso definitivamente, ficando sempre atentos aos pensamentos ruins que surgem em nossa mente. Isso é discutido na postagem anterior, Satipatthana Sutta, relevância para o sofrimento nesta vida. Portanto, todos os posts desta sessão até o momento foram focados no esclarecimento desses pontos importantes. Se ainda não tiver feito isso, comece do início desta sessão, que facilitará muito a compreensão de conceitos cada vez mais profundos. Portanto, para interromper esse caminho descendente e começar a trilhar o nobre caminho, precisamos começar nos livrando de Michāditi. Os 10 tipos de Michāditi estão listados na postagem. Os 10 atos imorais, Dasa Akusala. Em vez de abordar Michāditi nos termos apenas dos 10 tipos listados, é mais vantajoso analisar a questão subjacente do porquê essas visões se formam. Então, ficará claro porque essas Michāditi são ruins e é imperativo se livrar disso. Por exemplo, é muito difícil para muitas pessoas entender o processo de renascimento, ou que alguns seres podem nascer instantaneamente, o que são denominados nascimentos upapātika. Isso ocorre porque estamos acostumados a julgar tudo de acordo com o que podemos experimentar com nossos 5 sentidos físicos. Não fomos treinados para usar nosso 6º sentido, que é a nossa mente, para pensar em coisas que estão além do alcance de nossos sentidos físicos. O princípio-chave que está faltando é o de causa e efeito,
chamado de Hetu Phala no Buda Dhamma. Hetu são as causas e Phala são os resultados. Esse é o princípio subjacente de como o Kama e o Kama Vipaka funcionam, como mencionamos brevemente no último ensinamento. Hoje quero discutir esse assunto em detalhes, pois ele é de extrema importância. Quando se entende causa e efeito, ou Hetu Phala, a pessoa não terá dúvidas sobre Kama e Kama Vipaka, ou mesmo sobre renascimento, já que nem todo Kama traz Vipaka nesta vida. Eles podem trazer essas Vipaka em vidas futuras. Isso se torna outra evidência, ou pelo menos um fator-chave para se entender o conceito de o renascimento. Portanto, como confirmado pela ciência, causa e efeito é o princípio fundamental que rege o funcionamento deste mundo. Assim, uma vez que compreendemos plenamente como causa e efeito funcionam em geral, incluindo fenômenos mentais, o processo de renascimento se torna parte inerente disso. Atualmente, um dos principais motivos para dar prioridade aos nossos sentidos físicos é que é fácil notar os avanços impressionantes feitos pela ciência nos últimos 200 anos. Os aspectos materiais sobre os quais os cientistas tiveram muito sucesso se devem ao fato de que as causas e efeitos no reino material são fáceis de perceber, porque ocorrem sem atraso de tempo. Quando você acerta uma bola de tênis, a bola começa a se mover em uma trajetória que pode até ser calculada. E os cientistas podem prever com precisão quando um foguete pousará na Lua, mesmo antes de ser lançado. Assim, os cientistas podem ver como as causas levam aos efeitos, com alta precisão em muitos casos. Mas o funcionamento dos seres vivos e os efeitos da mente em particular são mais sutis. E, na maioria dos casos, há uma demora para ver os efeitos, como veremos agora. Não se preocupe, isso será fácil de entender e também é fundamental entender. Queremos seguir o caminho livres de fé cega, somente com sabedoria e entendimento. Muitas pessoas, inclusive cientistas e filósofos, não entendem como causa e efeito funcionam no reino mental, porque não entendem o papel desempenhado pelas condições, chamadas de paccaya em Pali. Mesmo que hajam causas, os efeitos podem não se materializar se as condições necessárias ou paccaya não forem satisfeitas. Esse é um ponto muito importante e é mais fácil de explicar com um exemplo. Todas as causas necessárias para o surgimento de uma árvore estão embutidas em uma semente. Uma semente é a causa do surgimento subsequente de uma árvore. Entretanto, uma semente não pode germinar a menos que hajam condições adequadas. Se a semente for mantida em um local fresco e seco, ela ficará lá estática por até milhares de anos. Por outro lado, se alguém plantar a semente no solo, onde houver luz solar disponível, e fornecer água e nutrientes, ela germinará e crescerá até se tornar uma árvore. Portanto, uma árvore não pode aparecer do nada. A causa, ou uma semente, deve estar lá.
mas também as condições necessárias para que a semente germine e cresça devem estar lá para que essa semente germine. Essas condições exigidas são solo, água e luz solar. A menos e até que nossas condições sejam satisfeitas, uma semente não germinará. Isso se chama Anantara Samanantara Pacheya e está descrito na postagem Anantara e Samantara Pacheya. Da mesma forma, as energias kâmicas criadas por nossas ações podem não trazer vipaka ou resultados até que as condições adequadas apareçam. Uma dada ação feita pelo corpo e pela fala ou pela mente cria uma semente de kama ou kama bija com energia para trazer seus frutos. É como uma semente esperando as condições certas para germinar e para trazer uma árvore à existência. Essas sementes de kama ou kama bija estão por aí, esperando por condições adequadas para trazer seus frutos. E isso é descrito em muitos posts, mas 2 deles são Sankara Kama, Kama Bija, Kama Vipaka. E outro post intitulado Namagota Bhava Kama Bija e Manoloka, plano da mente. Fizemos inúmeras ações boas e ruins no passado. Quando criamos condições adequadas, elas podem gerar os resultados correspondentes. Alguém pode ter o potencial de se tornar um neurocirurgião, mas a menos que se prepare o ambiente necessário ou as condições para isso, nunca se chegará lá. O simples fato de desejar isso não o tornará um neurocirurgião, mesmo que se tenha o potencial de se tornar um. É como manter uma semente dentro de um cofre de metal e desejar que ela cresça e se transforme em uma grande árvore sozinha. Isso nunca vai acontecer. Em outro exemplo, não é possível passar em um exame sem estudar para ele, mesmo que a pessoa seja inteligente o suficiente. Às vezes, é preciso experimentar muitos cenários diferentes antes de ter sucesso. Isso ocorre porque a pessoa pode não ter a semente de kama correta para isso. Por exemplo, muitos proprietários de pequenas empresas, especialmente nos Estados Unidos, tiveram que experimentar muitos empreendimentos diferentes antes de encontrar o certo. É preciso continuar tentando até encontrar o seu nicho. Na verdade, isso está relacionado a encontrar uma boa semente de kama. Portanto, se apenas esperarmos que um bom kama anterior traga seus frutos, é improvável que isso aconteça. O mesmo acontece com o kama vipaka ruim. Se nos aventurarmos em um bairro perigoso à noite ou no horário errado, é provável que se criem condições adequadas para que antigos kama vipaka ruins se concretizem. Ou, se a pessoa ficar muito bêbada, poderá agir de forma imprudente e se meter em problemas. Mas existem tipos de kama vipaka mais fortes, que acontecerão independentemente das condições. Algumas pessoas herdam riquezas inesperadamente, enquanto outras morrem em acidentes. Esses são semelhantes aos Anantariya Papakama. Como você sabe, se alguém comete o Anantariya Papakama, como matar os pais,
essa pessoa nascerá no reino mais inferior quando morrer, sem exceção. Portanto, existem karmas que são tão fortes que não exigem que as condições sejam perfeitas. Mas, na maioria dos casos, as condições desempenham um papel fundamental. Às vezes, muitas condições precisam ser satisfeitas para que algum vipaka dê frutos. O Anantara Samanantara Pachaya é comum e é por isso que escrevi um post sobre ele. Mas existem 24 Pachaya ou condições que são descritas em detalhes. É por isso que a aplicação de causas e efeitos é complicada para fenômenos mentais e também fenômenos que envolvem seres vivos como plantas e árvores. É impossível para um ser humano normal, por mais inteligente que seja, descobrir o papel de Pachaya ou condições até que um Buda venha ao mundo e as explique. É por isso que um Buda é muito diferente de qualquer cientista ou líder religioso. Outra condição desse tipo, ou Pachaya, é a Sevana Pachaya. A Sevana significa associar-se com. Um exemplo importante é a associação com maus amigos. Um adolescente inocente pode ser induzido a começar a beber e usar drogas se ele ou ela fizer maus amigos. Agora, se as condições fossem diferentes, isso significa se os pais se certificassem de que ele ou ela pudesse sair com apenas bons amigos, isso poderia não ter acontecido. Mas esse conceito pode ser muito mais profundo. Até mesmo a associação como ambientes físicos ruins pode fazer com que algum kama vipaka ruim antigo se manifeste. Por exemplo, construir uma casa em uma zona de inundação aumenta a probabilidade de que a casa seja destruída por uma enchente. Decidir construir a casa em uma área livre de inundações tornará esse resultado improvável, mesmo que a pessoa tenha sementes de kama anteriores adequadas para tal evento. Outra condição desse tipo, ou Pachaya, é Aramana Pachaya. O exemplo mais fácil é a frase Avidya Pachaya Sankara, no Paticca Samuppada. Uma pessoa que entrou em uma loja sem ter a intenção de roubar pode se sentir tentada a roubar um objeto que chamou sua atenção. Nesse caso, esse objeto se tornou um aramana muito forte, ou um objeto de pensamento. O gato ruim para roubar, que estava adormecido, foi despertado pela visão desse objeto. Agora, milhares de outras pessoas podem ter visto o mesmo objeto, mas a ideia de roubá-lo nunca lhes ocorreu, porque o Aramana Pachaya não estava em jogo para eles. Vou mencionar apenas mais um exemplo de Pachaya que é fácil de entender. É o Ahara Pachaya, ou a condição de nutrição. Quando uma semente germina, ela precisa de alimento para crescer. Qualquer ser vivo precisa de alimento. Portanto, mesmo que todas as outras condições estejam satisfeitas, um ser vivo não pode crescer sem que a condição de nutrição seja atendida. Outra aplicação importante do Ahara Pachaya é no crescimento de uma vinhana. Como discutiremos mais adiante, Bhakti Sankara é alimento para
uma determinada vijnana. Vijnana é uma mentalidade e podemos ter milhões de tipos diferentes de vijnana em momentos diferentes. Às vezes temos uma vijnana compassiva e outras vezes, quando pensamos em um inimigo, podemos ter vijnana cheia de ódio. Por exemplo, essa vijnana cheia de ódio, de aversão ou hostil, negativa, etc., pode crescer se a alimentarmos com vijnana ahara. Vijnana ahara nada mais são do que o Vati-sankara, que discutimos recentemente. Se continuarmos a ter pensamentos ruins sobre essa pessoa, então estaremos gerando muito Vati-sankara. E isso fornecerá alimento para que vijnana de ódio cresça ainda mais. Portanto, anantara, samanantara, asevana, aramana e aharapachaya são 5 das 24 condições possíveis, mas neste momento tudo o que precisamos saber é: apenas as causas não são suficientes para produzir seus efeitos ou resultados. É necessário que as condições ou paccaya adequadas sejam satisfeitas. Esse é um ponto importante a ser lembrado. Agora, na maioria dos casos, essas condições não desempenham um papel importante na interação de objetos materiais inertes, mas há alguns casos em que as condições precisam ser satisfeitas para que um evento ocorra, mesmo na esfera material. Por exemplo, pode haver uma bomba que não explode até que seja movida ou que alguma pressão seja aplicada a ela, como no caso de um dispositivo explosivo que deve ser acionado por pressão. Mas quando se trata de seres vivos, as coisas se tornam muito mais complexas. Simplesmente porque existem essas 24 condições que precisamos prestar atenção. Se realmente precisarmos analisar uma determinada situação, não somente uma, mas muitas dessas 24 condições podem estar em jogo em uma determinada situação, e é por isso que é muito mais complexo, em comparação com os fenômenos materiais. Entretanto, não precisamos analisar as coisas em tantos detalhes. Só precisamos saber ou perceber que causas e efeitos funcionam de forma diferente quando a mente está envolvida. Alguns efeitos se materializam muito mais tarde, depois que as causas foram estabelecidas. Isso explica o atraso temporal ou a demora envolvida na manifestação de Kama Vipaka. Portanto, as coisas simplesmente não acontecem sem causas. Mas, mesmo que as causas estejam presentes, elas podem não trazer resultados ou efeitos, até que as condições adequadas sejam atendidas. Essas condições, ou paccaya, desempenham um papel fundamental no Paticca Samuppada. Isso foi descrito brevemente na postagem. O que significa paccaya em Paticca Samuppada? Vou fornecer o link para esse post. Quando dizemos avidya paccaya sankara, significa que fazemos o sankara com ignorância, quando as condições necessárias estão presentes. Por exemplo, não praticamos atos imorais ou apunhabi sankara o tempo todo, como no caso do roubo de um objeto sobre o qual discutimos.
Quando nos sentimos apegados ou repelidos por algo que estamos vendo, podemos gerar desejo ou aversão, e então isso pode levar a uma ação imoral ou a um apanhabe sankara. Por exemplo, quando um inimigo de uma pessoa X vê essa pessoa X, pensamentos de ódio pode surgir. Mas a visão dessa mesma pessoa, mas dessa vez por sua esposa, gerará sentimentos de amor nela. Isso é Aramana Pacheya que mencionamos. Depende do Aramana que surge em uma determinada pessoa. Um estranho pode até mesmo nem mesmo notar a pessoa X, já que não existe Aramana de nenhum tipo, bom ou ruim. Portanto, o resumo da discussão acima é o seguinte: nada surge neste mundo sem causas. Uma árvore não pode surgir sem que haja uma semente. Mas, mesmo que as causas estejam presentes, os resultados não aparecerão, até que as condições adequadas sejam estabelecidas. E Kama trará Kama Vipaka somente se e somente quando as condições forem satisfeitas. Nós, como seres humanos, produzimos essas causas fazendo kusala ou akusala kama. É muito importante compreender isso, porque essas causas podem trazer seus resultados bons ou ruins, ou vipaka, às vezes no futuro. Essas sementes de kama ou kama bija estarão por aí e podem trazer seus resultados ou vipaka quando criamos condições adequadas para que se estabeleçam. Essa é a base do Buddha Dhamma. Mas, conforme discutimos nos primeiros ensinamentos ou desanas desta sessão, às vezes podemos ver imediatamente Kama Vipaka devido a algum Kama. Quando ficamos com raiva, pensamos e falamos palavras de raiva, podemos sentir o calor, ou o fogo, ou o tapa, que é gerado imediatamente. Todo o nosso corpo é transformado. Nossos rostos ficam vermelhos e o fluxo sanguíneo aumenta e ficamos muito desconfortáveis. Portanto, se e como o Kama trará o Kama Vipaka, pode ser muito diferente em diferentes situações. É por isso que as pessoas normalmente não compreendem como funciona o princípio de causa e efeito. Esse conhecimento, ou melhor, essa compreensão de como Kama e Kama Vipaka funcionam é chamado de Kama Sagata Samanditi e é um requisito para atingir o Samadhi mundano. Quando alguém entende isso completamente, será fácil perceber que o processo de renascimento tem um fundamento lógico. Isso se deve ao fato de que agora podemos ver claramente que a maior parte do Kama ou das ações de uma pessoa terão vipaka ou resultados correspondentes no futuro. Portanto, se alguém pratica ações compatíveis para nascer nos apayás, é provável que a pessoa nasça nos apayás, a menos que se remova a capacidade de tais condições aparecerem no futuro. Discutiremos os detalhes no próximo ensinamento, onde falaremos sobre Paticca Samuppada. Paticca Samuppada significa simplesmente as coisas acontecem devido às ações, e os resultados estarão de acordo com as causas que levam a esses resultados. Só porque vemos pessoas fazendo coisas imorais,
sem que eles sejam submetidos a punições correspondentes. Isso não significa que eles estão se safando ou tirando vantagem. Essas ações podem trazer seu vipaka ou frutos em vidas futuras, se condições adequadas não tiverem sido criadas nesta vida. Existem duas maneiras de evitar o kama vipaka. Uma delas é que essas sementes de kama ou kama bidya perderão sua energia com o passar dos anos. Elas podem durar no máximo 91 éons, mas isso é muito tempo. Elas são como as sementes comuns que perdem seu poder com o tempo. A outra maneira é atingir os 4 estágios de Nibbana e assim eliminar a possibilidade de criar condições para que qualquer semente de kama possa germinar. Essas sementes de kama podem até estar presentes, mas não terão as condições adequadas para se estabelecer. Um Sotapanna, como qualquer outro ser humano, pode ter muitos kamas acumulados em suas vidas anteriores, o que lhe confere causas para nascer nos apayas. No entanto, após atingir o estágio Sotapanna, nunca mais criará condições adequadas para que essas fortes sementes de kama germinem. É por isso que um Sotapanna nunca nascerá nos apayas, apesar de poderem existir sementes de kama compatíveis com os reinos inferiores. Existem 2 tipos principais de sementes de kama. As sementes que podem trazer vipaka durante o período de uma vida são chamadas de Poviti Kama Vipaka ou Pravritti Kama Vipaka. Em seguida, existem as sementes fortes, que podem levar ao renascimento e são chamadas de Janaka Kama. É provável que todos nós tenhamos muitas de ambos os tipos de kama bidya. Em particular, há um número incontável de Poviti Kama Vipaka aguardando para dar frutos. Portanto, em princípio, é provável que existam muitos Poviti Kama Vipaka potentes o suficiente para nos causar tipos horrendos de dor e sofrimento. Mas eles somente poderão trazer vipaka quando as condições estiverem satisfeitas, o que significa se e quando nascermos nos apayas. Nossos corpos humanos não fornecem o samantarapachaya para que um kama vipaka tão forte se materialize. Somente o corpo de um ser do inferno pode suportar esses fortes tipos de sofrimento. Nós morreríamos instantaneamente e, portanto, nem sequer teríamos qualquer experiência. Mas se algum dia nascermos em um apaya, então, nesse momento, esses vipaka podem dar frutos. Da mesma forma, é provável que também tenhamos boas sementes de kama para proporcionar prazeres celestiais, onde estão disponíveis nos reinos dos devas ou dos brahmas. Mais uma vez, nossos corpos não são sutis o suficiente para poderem experimentar esses tipos de prazeres. É preciso nascer em um reino dos devas, para que essas boas kama vipaka se concretizem. Portanto, podemos ver esse anantara samanantara pachaya, que pode ajudar a explicar muitas coisas. Agora vamos ver como um Janaka Kama há um novo nascimento no momento do Tyuti Patsandhi. Primeiro, lembramos que uma transição Tyuti Patsandhi para um novo Bhava
ou uma existência não acontece toda vez que o corpo físico morre. Podemos ter energia kâmica para a existência humana por milhares de anos. Entretanto, o corpo humano pode durar apenas cerca de 100 anos. Portanto, é provável que um determinado ser humano nasça humano várias vezes antes que essa energia se esgote. Isso é discutido na postagem Bhava e Jati, estados de existência e nascimentos correspondentes. Então, quando um ser humano morre, se sua energia kâmica para essa existência humana estiver esgotado, então uma nova existência é iniciada no momento da morte, o que se torna um momento Jyotipatsandhi. O que acontece é que a pessoa começará a ver um sinal da próxima vida que está na fila. De todos os Janaka Kama que a pessoa fez, o mais forte entrará na fila primeiro. Então, quando chega perto do momento Jyotipatsandhi, e às vezes até mesmo dentro de alguns meses antes da morte, um sinal da próxima vida para esse Janaka Kama pode vir para essa pessoa. Ele ou ela começará a ver esse sinal na mente, como em um sonho. Isso é comum em pessoas idosas que estão perto de esgotar sua energia kâmica, bem como a vida útil de seus corpos físicos. Algumas pessoas gritam de medo quando têm visões dos apayás, e algumas outras pessoas podem permanecer calmas e pacíficas e podem dizer que têm visões pacíficas. Essas visões são chamadas de nimitta. Há vários tipos diferentes de nimitta que vêm à mente perto do momento Jyotipatsandhi. Um Gati Nimitta mostrará um sinal que é compatível com o Gati dominante da pessoa. Para uma pessoa que bebe habitualmente, isso pode se manifestar como uma imagem da sua bebida favorita, o que, no passado, a levou a nem conseguir andar em pé. Se no momento da morte essa pessoa se apegar a essa nimitta, é provável que ela renasça um animal que anda sobre 4 patas. É claro que essa pessoa aceitará essa nimitta de bom grado, porque é isso o que ela está acostumada a fazer. Isso é explicado na postagem, como o caráter Gati leva Bhava e Jati. Depois existe Kama Nimitta. Uma pessoa pode ver a reprodução de um Kama específico que fez no passado. Essa cena do passado será reproduzida na mente da pessoa. Outro Nimitta é o de um Kama recente chamado Asana Kama. Novamente, esse Kama será revivido em sua mente. Por exemplo, alguém que atirou em um servo no passado pode se ver segurando uma arma e também visualizar um servo em uma situação muito semelhante ao que aconteceu anteriormente. Essa pessoa é, então, propensa a reviver essa cena em sua mente, e isso é o que se chama de agarrar a esse Kama Nimitta. O renascimento compatível com esse Kama será agarrado no próximo pensamento subsequente. Agora, no caso desse caçador, se ele tiver percebido a imoralidade da caça, ele pode ter mudado e talvez tenha desistido de caçar. Nesse caso, sua mente pode não agarrar esse nimitta, e então isso não levaria a um renascimento de um tipo correspondente.
A condição ou o estado de sua mente agora não é mais compatível para agarrar esse nimitta. É por isso que o kama não é determinístico. Nem todo kama traz vipaka. As condições devem ser adequadas para trazer esse vipaka. Então, agora podemos entender por que um Sotapanna não teria mais a mentalidade para agarrar um kama nimitta adequado para o nascimento nos apayás. Pode haver sementes de kama adequadas e podem até trazer um kama nimitta no momento da morte. Mas um Sotapanna não agarraria isso é feito automaticamente. Essa é a etapa Upandana Paccaya Bhava, em um ciclo Paticca Samuppada, que ocorre no momento de Tyuti Patsandi. Isso acontece automaticamente, portanto, agora podemos afirmar isso de uma forma muito diferente. Não há condições para que um Sotapanna agarre esse kama nimitta ruim. Lobha, dosa e moha foram permanentemente reduzidos para raga, patiga e avidya. Essa kama bidya, forte ou a semente de kama, não pode germinar em sua mente. As condições necessárias para sua germinação não foram removidas. Agora, se você não entender todas essas maneiras diferentes de ver as coisas, não se preocupe muito com isso. Quando você continua lendo novamente ou ouvindo novamente, as coisas vão ficando claras como cristal. Quando aprendemos o Dhamma, poderemos analisar a mesma questão de vários ângulos diferentes, e eles são todos interconsistentes. Portanto, espero ter apresentado algumas evidências para reflexão. Isso é a verdadeira meditação. Um conceito precisa ser lógico para que a mente compreenda de bom grado. Não se pode forçar uma ideia em sua mente. É importante lembrar o que discutimos no Dasana anterior. É preciso criar condições para que a mente entre em samadhi, ou a mentalidade correta, a fim de compreender plenamente os conceitos do Dhamma. Que as dádivas do Buda, do Dhamma e da Sangha estejam sempre com você.